não tem como pensar em animação e não pensar em Disney, Pixar. Gente, 1995 foi um grande marco para o cinema no quesito de animação, porque tinha sido lançado lá o grande Toy Story. Isso mudou muito a indústria do entretenimento. Mas quem é que ajudou muito nesse processo? Lógico que tinham várias pessoas que estavam envolvidas nesse processo de criação, equipes de cientistas da computação e etc. Mas eu tenho que citar o nome aqui do Edwin Catmull. Edwin Catmull, ele começou lá em 1979 como presidente da Industrial Light and Magic, que era a parte da computação gráfica lá da Lucasfilm, que foi a produtora aí do grande Star Wars do George Lucas. Lá em 1986, ele se junta com Steve Jobs e se junta com John Lasseter e juntos formam a Pixar. Então a Pixar saiu da Lucasfilm. Lá em 1995 sai esse primeiro longa e tudo começa a progredir mais e mais. Em 2006 a Disney compra a Pixar e aí a produção começa a ficar cada vez maior. Carros, até chegar em filmes mais novos como Frozen. Toda essa indústria de animação, a gente sabe que envolve muito processo criativo, muita criatividade. Esse Catmull foi ajudando, né, nesse processo de desenvolvimento. Chega lá em 2014, ele lança um título que parece com aquele filme Monstros S.A., que é deles também, né? Criatividade S.A. Esse livro acabou se transformando num best-seller, que falava justamente sobre esse processo criativo. Foi um dos livros recomendados pelas pessoas de negócio, para como conseguir empreender de maneira melhor, no sentido da sua própria carreira, saber o que valorizar na sua própria carreira. Lá em 2018, finalzinho de 2018, ele anuncia a sua aposentadoria. Porém, Edwin Catmull, ele tinha algo diferente na sua mente, algo raro. Catmull não conseguia visualizar imagens em sua mente. Como assim? Você falou de uma pessoa que tá ligada a um processo criativo enorme e essa pessoa não conseguia fazer isso? Eu sou Thiago Nascimento, neurologista e nerd, e hoje eu vou falar sobre a fantasia. E se eu pedir para você imaginar uma fruta, uma maçã, por exemplo, aquela imagem já começa a aparecer na sua mente. Feche os olhos. Talvez fique mais fácil de imaginar essa maçã. Vão ter pessoas que vão imaginar a maçã de maneira bem vívida. Vão quase tocar nessa maçã. Já vão ter outros que vão imaginar um pouquinho mais com dificuldade, talvez. Isso vai variar muito de cada pessoa. Inclusive, se eu disser, não pense em uma maçã, você vai pensar naquela maçã que você acabou de imaginar. Então é algo que é inato, algo que você já tem aquele processo. Algo que você não consegue muitas vezes controlar. Às vezes, quando eu estou contando a história para você, ou você está contando a história, você começa a imaginar já aquele processo, você começa a ter uma visualização daquelas imagens na sua mente. Pessoas que visualizam mais, outras menos. Bem, e se uma pessoa não tivesse isso, não tivesse essa capacidade de visualizar? Esse é o processo de afantasia. A pessoa não consegue criar essas imagens mentais. E pense que eu estou falando aí de alguns estudos de 1 a 3%, podendo chegar a 5% da população do mundo tem essa condição. Não é uma doença, não tem o que se tratar. É um processo em que a mente está funcionando de uma maneira diferente. São outras vias alternativas que estão se interligando. Mas para eu falar de a fantasia, eu vou ter que viajar no tempo. Eu vou ter que ir lá em Aristóteles, e Aristóteles cunhou o termo fantasia. O que era fantasia para Aristóteles? Era o processo de imaginação. Então, para Aristóteles, fantasia vinha do grego, que significava imaginação. E fora do contexto de sonho. Então ele diferenciou aquelas imagens do sonho do processo de imaginação que nós temos no dia a dia. Avançando no tempo, chegamos lá em Francis Galton. Lá em 1880, século XIX, ele faz um experimento. Breakfast Study, o estudo do café da manhã. Chama 100 pessoas que sentam à mesa e ele pede: descrevam como é que foi o café da manhã.
com a imagem que vocês criarem em sua mente. Tem pessoas que descrevem detalhes, ele pede para descrever texturas, cores, iluminação, tudo. Tem pessoas que escrevem detalhes, outras menos. Porém, dessas 100, tem 12 pessoas que não veem imagem nenhuma. Elas até sabem o que comeram, elas conseguem dizer o que comeram, mas elas não conseguiram visualizar a imagem. E aí começa a entender, né, com esses primeiros relatos, esse processo. Ainda nesse momento não tinha o nome de afantasia. Só ia ser cunhado lá na frente. Lá por volta de 2003, o grande neurologista Oliver Sacks publica um artigo que fala sobre os olhos da mente. Ele fala das condições que as pessoas muitas vezes veem em grau diferente, alguns chegam a não visualizar nada em suas mentes. Em 2005, um senhor idoso de 65 anos, chamado de senhor NX, foi assim que ficou famoso nos estudos, senhor NX, passou na consulta com o doutor neurologista Adam Zeman. O senhor se queixava que não conseguia mais imaginar, não conseguia mais ter aquela visualização na mente. Ele tinha passado por uma cirurgia cardíaca recente, não foi nenhuma cirurgia neurológica, nenhum processo neurocirúrgico, e ele tinha perdido essa capacidade. Então Adam começou a se aprofundar nesses estudos a cada dia. Em 2010, sai O Olhar da Mente, por Oliver Sacks. Olha só. Esse livro maravilhoso aqui. Muito bom. Começou a se estudar mais sobre isso. Lá em 2015 é que realmente surge o termo afantasia, cunhado pelo Adam Zeman. Ele faz um estudo lá com 21 pacientes, ele faz essa publicação de 21 pacientes, que ele começa a se debruçar muito mais sobre isso. Se junta a Joel Persson, que também vai estudando sobre esse processo e entende que o processo de afantasia não tem a ver com a metacognição. Para quem não sabe o que é metacognição, eu fiz um vídeo sobre isso. Vou colocar o link aqui em cima. O vídeo de dissonância cognitiva fala sobre o que é metacognição. Essas pessoas, por mais que não conseguissem visualizar essas imagens na mente, elas tinham outros processos normais. O que eles visualizam, então, quando a gente começa a contar a história de uma maçã? A gente fala sobre a maçã, a gente fala sobre o abacate, a gente fala sobre a melancia. O que ele visualiza? Então, muitas vezes, a gente tem uma dica dessa visualização, que é uma dica textual. Outras vezes, a gente tem uma dica que é muito mais visual em si. Então, muitas vezes, eles visualizam a palavra. Eles visualizam as coisas em listas. Eles não visualizam objetos. Está tudo escuro quando eles fecham os olhos. E para eles é normal, porque eles nunca tiveram a capacidade de visualizar. E esse processo todo, esse processo de visualização, ele depende de quê? De várias áreas cerebrais. O nosso córtex visual, que é a parte da visão, está aqui, ó, atrás da cabeça, no lobo occipital. É lá que está nosso córtex visual. Mas será que existia algum dano ali, alguma lesão? Isso não foi visto nos exames de imagem. Mas essas áreas eram menos ativadas. Para desencadear esse processo, sabemos que precisamos do hipocampo, que precisamos do córtex pré-frontal, que está aqui na frente no lobo frontal, e da nossa região occipital, que está as memórias, as questões visuais, né? Essa integração com o sistema límbico, que é o sistema das emoções, também acontece. Onde estava a atividade maior desses pacientes? Muito mais no córtex pré-frontal do que na região occipital. Já as pessoas que tinham a visualização normal, assim dizendo, né? A região occipital estava mais ativa nesses pacientes. Então, como é viver com a fantasia? Primeiro, gente, que a maioria dos casos não vai ser que nem o seu MX, que passou por um procedimento. A maioria das pessoas são pessoas saudáveis, pessoas que não têm nenhuma outra patologia. Ele não passou por nenhum procedimento, nem nada disso, não. São pessoas normais, né? Ela tem essa incapacidade de visualizar, porém, elas sonham. Porque, volto para lembrar de Aristóteles, que falou que o quê? A imaginação não tem nada a ver com sonho, é outra coisa. Então, o sonho é outro processo. Então, essas pessoas sonham. Ela pode até não lembrar do sonho, como muitas vezes a gente não lembra do sonho. Mas elas sonham. Será que elas têm a memória ruim? O que se percebeu? Muitas vezes elas têm uma dificuldade maior para reconhecer faces. Porque quando a gente lembra de um amigo da gente, já vem logo a imagem do rosto dele na nossa mente, né? Essas pessoas não conseguem fazer isso. Então aquelas pessoas que elas veem menos frequentemente têm uma dificuldade maior para reconhecer. Mas muitas vezes elas podem ser atentas para maneirismos dessas pessoas, ou seja,
gestos dessas pessoas e conseguem reconhecê-las. Existem outras coisas que são utilizadas para reconhecer. A memória episódica também é afetada, que é a memória autobiográfica. Eles têm muitas vezes uma dificuldade maior, mas isso não significa que eles são incapazes. Muitos têm uma memória tremenda, é porque eles se focam em outro processo. Eles têm outra via, eles têm outro caminho para poder memorizar. A gente usa muito isso, né? Quando a gente é criança, os professores usam muito isso, essa capacidade de imaginação, né, de visualização, melhor dizendo, para poder facilitar o ensino. E eles acabam perdendo um pouco disso. Mas desenvolvem normalmente. Eles têm algumas vantagens, eles têm alguns superpoderes. Gente, eles são menos propensos a terem um transtorno traumático, sofrem menos com perdas. Por quê? Porque logo quando a gente passa por uma situação traumática, a gente fica aquela memória visual, aquela imaginação, aquele processo fica na mente e a gente, às vezes, fica difícil de tirar. As pessoas com a fantasia não passam por isso. E muitas vezes, até esse sofrimento recorrente, eles têm menos dificuldade nesse processo de sofrimento, de dor, de perda. Todos os outros campos cognitivos são muito bem desenvolvidos. Então, nós estamos falando aqui de neurodiversidade, que já foi tema de um vídeo do canal. Recomendo que assistam um vídeo de neurodiversidade também. A pessoa muitas vezes pode dizer, poxa, isso afeta a criatividade, de alguma forma. Porém, a gente tem um exemplo aí do grande Catmull, que prova o contrário, na verdade. E aí eu tenho que lembrar que existem as pessoas também que têm hiperfantasia. É o contrário de a fantasia. Elas, quando fecham os olhos, ou até mesmo de olhos abertos, a imaginação floresce de maneira bem intensa. É preciso entender que a fantasia não é uma patologia. Mais uma vez eu insisto. É uma variação do processo neurológico. É uma neurodiversidade. E aqui eu vou ler a frase do grande Catmull, que ele falou em uma entrevista, quando perguntaram para ele sobre criatividade. O que é que ele achava que era criatividade? Olha o que ele disse. A criatividade é descobrir as coisas. Resolver problemas. Quando você tem que resolver problemas, você tem algo que não sabe o que você vai fazer. E aí, você tem que pensar para gerar um ato criativo. Então é justamente isso. Criatividade é muito mais do que uma figura mental. Então, gente, esse é o processo de a fantasia. Nesse começo do vídeo eu falei sobre a maçã. Será que todos vocês visualizaram? Comenta aí no vídeo, fala aí se você não conseguiu visualizar, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Toda quinta-feira eu tô aí com um vídeo novo. Curtam, compartilhem com pessoas que vocês acham que vão gostar do vídeo. Deixem comentário, deem sugestões de novos vídeos. E vamos lá!